A minha vida tem sido ser professor. E, portanto, sendo professora, há uma coisa que foi sempre evidente para um professor: é que não foi preciso esperar pela pandemia ou pela guerra para haver problemas de saúde mental nas pessoas, nos meus colegas professores, nos meus assistentes, nos meus alunos, no pessoal administrativo que nos ajudava tanto, nos familiares. Ao fim de 25 mil, 30 mil alunos numa vida de mais de 40 anos de ensino, aquilo que nós gostamos de ver como patológico era o normal. Era o normal. Não sei se as pessoas assumiam o normal, mas era verdadeiramente o normal. Mas nós habituámos-nos a pensar que o normal era vivermos numa vida calma, tranquila, pelo menos alguns de nós, sem problemas de saúde mental, nenhum, jamais, durante a vida. Nunca tinha acontecido. Uma quebra, já não digo uma depressão, mas uma recessão, ou uma mitigação, como se diz agora, uma mitigação do ponto de vista normal de comportamento, psicológico ou psicossocial. É um pouco como aquela ilusão de que houve um tempo feliz. Quando éramos jovens, era outro mundo, fazíamos outras coisas. A minha geração, não porque nunca foi jovem, foi adolescente. Reencontrei hoje esse conceito que se tinha perdido. Era-se criança, depois adolescente, depois adulto, aos 17 anos. Não se era jovem até aos 30. Bom, portanto, não se gostava de olhar para a realidade assim, gostava de se fazer de conta que realmente tinha havido tempo ideal. E depois, de repente, o tempo ideal desapareceu. Para uns, por razões políticas, para outros, por razões económicas, outros, por razões sociais, outras razões mais variadas, comportamentais. O que trouxe de novo a pandemia e o que trouxe de novo agora ser tão seguida a pandemia e a guerra foi tornar-se mais óbvio o que era óbvio, mas que se tinha convencionado que não era óbvio. Não tinha havido nenhuma pandemia assim, é verdade. Tinha havido várias epidemias. Eram longe, as que nos tocavam eram poucas, limitadas, pouco duradouras. Não se sabia o que se passava na outra ponta do mundo há 40, 50, 30, 20 anos. Agora sabe-se, em cima da hora. E, portanto, esta globalização da vida, que não é igual para todos, uns podem globalizar mais do que outros, permitiu, de facto, descobrir que havia problemas que estavam lá, que existiam, mas que tinham ou avolumado, ou multiplicado, ou o seu conhecimento se tinha tornado mais flagrante. Havia, porventura, muitas crianças, muitos adolescentes com essas questões, mas inúmeros. Não havia, como sabemos, em termos públicos, uma estrutura quanto à saúde mental equiparável, correspondente ao que havia noutros domínios da saúde. A saúde mental era o irmão pobre da saúde. Não era bem saúde no início, depois era saúde, mas não era, e depois ser saúde era tão complicado enfrentá-la que ficou para trás. Isso tornou-se mais flagrante, mediaticamente, no nosso convívio cotidiano. Isso foi um choque para muitas e para muitos, porque não era apenas o haver tanta gente a confinar ao mesmo tempo e a ter uma solidão, mais solidão ainda forçada, para além da solidão que já existia, mas que não era vista com a mesma preocupação, e que já existia nas metrópoles, nos centros urbanos, no envelhecimento da população, na morte de um país rural que também tinha a solidão, mas que era outra solidão. Mas de repente isto ganha um volume, uma expressão e uma urgência muito maior.
E nos últimos anos falou-se disso, eu falei disso, o Nuno Lobo Antunes falou disso, o Gustavo Jesus também falou, a Mariana falou. De repente tudo isso cresceu, tudo isso acelerou, tudo isso se tornou uma bola de neve enorme, enorme. E há um ano, como foi aqui recordado, há sempre a ilusão, havia a ilusão de que podíamos tratar as coisas cada uma de per si. Eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que conseguem dizer, eu conheço algumas e bem intencionadas e importantes, dizem: eu trato cada problema de per si, isoladamente. Não posso dispersar por muitos problemas. Não sei o que é isso, porque nós vivemos todos os dias muitos problemas ao mesmo tempo. Qualquer português, qualquer cidadão universal tem ao mesmo tempo muitos problemas para enfrentar. Não pode dizer: eu agora vou olhar para um, depois quando tiver tempo resolvo este, olho para outro, depois olho para outro, depois olho para outro. Não há, isso não existe. Mas acreditávamos, quisemos acreditar. Bom, agora vamos desconfinar, vamos ter um tempo, vamos recuperar economicamente, vamos recuperar socialmente, como se a pandemia e tudo o resto que estava antes da pandemia não tivesse deixado marcas. Havemos de fazer o balanço da pandemia. Depois ninguém fez o balanço da pandemia porque não houve tempo para fazer o balanço da pandemia. E portanto avançámos sem balanço da pandemia para a fase seguinte. E a fase seguinte foi a guerra. Foi a tensão para a guerra, depois foi a guerra. Mas a guerra é lá longe, a guerra não é connosco, não, a guerra é obviamente connosco. Nota-se na vida das pessoas, nota-se nos preços, nota-se na energia, nota-se nos bens alimentares, nota-se em tudo. Não é preciso sequer abrir as televisões, que estiveram 2 anos com pandemia e agora estarão o tempo que durar a guerra com a guerra, porque essa é a sua função. E há um ano nós dizíamos: isto torna ainda mais grave a situação em termos de saúde mental. Verdade. Torna mais grave ainda os problemas de saúde mental quanto a crianças e adolescentes. Verdade. Não é só para a população envelhecida, também por outras razões completamente diferentes. Isto é, para setores mais vulneráveis. E são normalmente nas duas pontas. Não quer dizer que não haja muitos vulneráveis de por meio, imensos, mas aí é mais fácil fazer de conta de que não são vulneráveis. Não tem outro remédio se não agirem como se não fossem vulneráveis. Tal a vulnerabilidade dos que estão na ponta. Com a situação que vivemos hoje, o que podemos dizer é que há mais incerteza do que havia, ainda. Há mais imprevisibilidade do que havia, ainda, na vida de cada pessoa e na vida de todas as pessoas. Que planear a médio prazo é uma aventura. É melhor do que não fazer um esforço para planear. Porque o esforço para planear significa ao menos um esforço para arrumar ideias e perceber os problemas, sabendo, no entanto, que as respostas dadas hoje provavelmente não tem nada a ver com as respostas possíveis depois da manhã ou depois da manhã. Tem que ser essa humildade. Um plano a médio prazo é um plano para hoje e para amanhã, e com boas intenções para o médio prazo. Melhor que nada. Mas não é um plano a médio prazo com boas intenções para hoje e para amanhã. Ora, o que é notável na Capiti é que compreendeu tudo isto muito cedo, naquele tempo em que se achava que se estava em velocidade de cruzeiro. A sociedade portuguesa tinha imensos problemas de saúde mental, nas crianças e na adolescência. As estruturas públicas não podiam dar resposta, era a sociedade civil. E a Capiti disse: olha, eu vou tentar. E aí não há como não reconhecer o papel fundamental da Mariana e do Nuno. A Mariana porque é uma pessoa que gosta do risco e da aventura, e portanto atirou-se de cabeça, mergulhou de cabeça. Mas há rocha, então interessa, se houver rochas posso ir contra a rocha, logo se verá. E o Nuno porque tem a somar uma característica que é hereditária, que é a Lobo Antunes, depois características próprias, pessoais,
que o tornam muito sensível à realidade dos outros. Pega na herança e trata essa herança não num plano teórico, mas leva ao terreno dos factos, à sua maneira, naquilo em que é especialista. Outros elementos da família levaram ao terreno dos factos à sua maneira, naquilo que eram especialistas. E ele era especialista em quê? Em descobrir o que ficava para além da moldura das crianças e dos adolescentes. A moldura é o que é visível. E agora vamos ultrapassar a moldura e ver o que está na mind, o que está por trás. E lançaram-se a esta aventura. E nós temos vivido todos os anos, pelo outono, esta aventura. Encontramos um grupo, felizmente, cada vez mais alargado de moicanos. Começámos poucos, e os moicanos foram crescendo, os apoiantes, os mecenas, os voluntários, o grupo de trabalho, os artistas, as galerias colaboram. Disseram, no início, isto é uma loucura. Está bem, dura um ano ou dois, depois passa-lhes. Depois não durou um ano ou dois, tem vindo a persistir, porque o problema tem aumentado, não tem diminuído. E porque a consciência cívica tem aumentado, não tem diminuído. E por isso cá estamos, a agradecer à Fundação EDP. A Fundação EDP, e há que dizer a estes dois homens que aqui estão muito diferentes entre si, um ministro da cultura ideal de um governo ideal, o outro um gestor económico humano de um grupo empresarial ideal. E então, a Fundação EDP tem tido fases, mas no que respeita a eles não teve fases. Nunca apagaram o social e nunca separaram o social do artístico, do cultural. Acharam sempre que cultura significa social e sociedade significa sempre cultura. Um dia se dará justiça, fará justiça a outros que também sempre assim pensaram, a vários níveis, mas como há modas em que uns sobem e outros descem, e depois os que subiram desceram, e depois voltam a subir, e depois voltam a descer. É vida. A vida acontece como com os governos, com os políticos, com as empresas, até com os artistas. Há escritores que eram de facto a moda nos anos 50 ou 60, depois desapareceram e estão a reaparecer. E vai-se de repente aí no meio de transporte público e vê-se a ler esse escritor, e eu esperei, olha que piada. Como é que realmente se lembram dele? E justamente porque ele tinha passado, tinha prescrito, por assim dizer. Ora bom, a Fundação EDP esteve sempre presente, tirando um devaneio na estufa fria, mas isso não foi culpa da Fundação EDP, foi o ambientalismo ecológico e verde muito positivo que levou a essa aventura. Exatamente, eu sei, mas o que é facto é que aqui estamos. O facto é que o Correio Velho tem estado à altura, sempre que se trata de leilão, lá está ele para fazer os leilões. Muito importante. O que é facto é que os artistas têm uma vantagem, são cada vez mais novos. Eu olho agora para a Iris e o Henrique e já estou a ver recém-nascidos a participarem nos próximos anos em iniciativas da Capiti. Porque aquilo que eles fizeram, ajudaram a fazer, é excepcional. Nem eles têm a noção. Portanto, olha-se à volta e além dos consagrados, temos todos os anos gente nova a colaborar nos artistas. Isso é muito positivo. A ideia muito aventurosa, para não dizer aventureira, da Mariana deu bons frutos. Está a dar bons frutos, com dificuldade. Nestes tempos
sempre de crise, se já não é uma, é outra crise, e depois mais outra crise e mais outra crise. Isto é, nós estamos a viver aquilo que se chamou, quando se estava a acabar a pandemia, o novo normal, que eu sempre achei que era o naturalmente anormal. Porque o que é normal é que as pessoas tenham alguma patologia, porque será raro que haja algum ser humano que não tenha patologia nenhuma. Porque a diferença é isso, é ser-se patológico aos olhos dos outros. E os outros, cada um se considera mais normal do que os demais. Não há isso. Ninguém é mais normal do que ninguém. E portanto o novo normal não é novo normal, mas vamos admitir essa expressão. Então estamos a entrar no segundo novo normal, fruto do somatório da pandemia com a guerra. Ou seja, temos que nos habituar a que não há normal e levar a sério os problemas de saúde mental, porque eles não são de uma minoria, são de milhões. Mas não há estrutura que chegue para isso em termos de saúde. Não, mas há graus de resposta, de gravidade de problemas e de resposta. E o facto de haver uma CAPIT que contribui à sua maneira para uma parte dessa resposta é excepcional. Excepcional. Em suma, cá estarei, não é preciso ser Presidente da República para cá estar. Enquanto for, nos próximos anos, cá estarei. Sempre. E depois, deixando de ser, cá estarei. Porque não é o facto de ser Presidente da República ou não ser que altera a importância da saúde mental, que altera a importância do empenhamento cívico e, sobretudo, o aplauso a iniciativas como esta. Não é o aplauso, é o aplauso participativo. Não é aplaudir de fora, aplaudir na bancada. É aplaudir, como faz a Fundação EDP, como fazem todos que colaboram, os artistas, galeristas, tudo, as famílias, as crianças, os adolescentes. É intervir no jogo, jogando, no terreno de jogo. A luta continua. Para o ano cá estaremos. Cá estaremos. Sabemos que é uma causa que não tem vitórias duradouras, mas cada passo que se dá, pequeno que seja, para pequeninas vitórias, tem um valor inestimável. Muito obrigado, CAPIT. E agora só faltava oferecerem presentes e eu não comprar os sacos. Isso aí é uma forma de aplaudir na bancada, mas não participar. Eu prometo pagar os sacos.